Olá, escorpianes! Bem-vindos ao canal do Capim Guiné. Essa é a leitura de vocês para o mês de janeiro, segunda quinzena de janeiro. Leitura para pessoas com Sol, Lua ou Ascendente no signo de Escorpião. Essa é uma leitura geral, então ela pode não reverberar com o seu momento atual, muito objetivamente. Se isso acontecer, eu sugiro que você assista também aos vídeos do seu signo lunar e ascendente. Para uma leitura particular, é só enviar um e-mail para docapinguiné@gmail.com. E é tudo que eu tenho para dizer para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, tem isso também. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E, gente... Saiu para vocês carta da carta, cigana, jardim, árvore, âncora, urso, torre, foice e lírios. Vamos lá. Existe para alguns de vocês, tá? Atenção, Cameron. Para alguns de vocês aí, talvez já há algum tempo, um desejo de conseguir estabilizar melhor as coisas de uma maneira geral na sua vida. De não estar tanto dentro de um processo ou com tanta necessidade de modificação, de ajuste, de melhora, e tá mais estável, a palavra é essa. Um desejo aí de estabilizar. E aí existem alguns desafios nesse processo, algumas novidades, algumas possibilidades, vamos a elas. Aqui na primeira linha eu tenho uma possibilidade de um convite chegando. Não sei por que isso vai ser significativo, tá? Mas existe a possibilidade aí de um convite chegando, provavelmente por uma coisa que aparentemente ela é simples, comum, corriqueira, uma viagem curta, ou um passeio de fim de semana para um lugar aberto, verde, jardim, serra. E de alguma maneira essa experiência pode trazer algum tipo de insight ou revelação para vocês. Nossa, tá misterioso o negócio aqui. E aí existe isso que eu tava falando da estabilidade, né? De um desejo de estabilizar. De alguma forma parece que essa não estabilidade ela mexe diretamente com a saúde de vocês. E aí aqui me parece que é uma coisa do campo emocional barra psicológico, e que pode sim agregar em questões de sintomas físicos na medida de uma somatização, na medida da compreensão de um processo psicofísico da sua saúde. Entendendo aqui como essa tentativa, esse processo de estabilizar, ele potencializaria de maneira geral a sua saúde. E com torre e árvore aqui, claramente ele te ajuda na construção de alguma coisa que você deseja. E aí te libera também, mais uma vez falando aqui do campo dos afetos, te libera também para que você viva com mais liberdade, com mais plenitude, em alguns momentos até com mais intensidade,
os seus processos emocionais. E quando eu digo intensidade, eu estou dizendo de uma maneira positiva, tá? Como se você estivesse mais para frente conseguindo estabilizar alguma coisa aí que pode estar muito relacionada a trabalho, aqui pelas cartas que estão em volta. E aí com o trabalho, vamos entender que a gente está falando das suas práticas laborais. Em alguns casos a gente está falando sobre traçar planos, ou não exatamente planos, mas metas, entender quais são as suas possibilidades para que você possa viver menos na corda bamba. Me veio essa imagem agora, assim, menos tentando equilibrar pratinho sem ver muita luz no fim do túnel, sabe? E aí isso exige algumas mudanças, só que o que está aparecendo aqui é que essas mudanças elas não são tão objetivamente de uma ação, sabe? Tipo uma mudança assim, radical e objetiva, no sentido de preciso, sei lá, me demitir desse trabalho, mandar currículo, ir para um outro trabalho agora. Não é uma coisa assim tão imediata, tão objetiva. E sim, tem mais a ver com uma mudança na postura de vocês num primeiro momento, para chegar depois numa mudança mais objetiva, mas uma mudança na postura de vocês que valide essa necessidade de criar terrenos mais sólidos na vida de vocês. E aí também existe um pedido aqui de que você, no momento em que você valida isso, é como se de alguma maneira você não estivesse querendo validar. Engraçado, porque Escorpião tem uma tendência a aprofundar-se. Mas aqui nesse caso, quando fala de... para alguns, tá? Quando fala de problemas ou defeitos ou questões que você traz, principalmente na sua vida profissional, não estou falando exatamente de fonte de renda, não estou falando exatamente da sua ligação com o dinheiro, mas da sua ligação com a sua prática, com o seu labor, com a sua profissão. Parece que o que tem a ver com esse campo no que diz respeito a questões, defeitos, coisas que você poderia melhorar, parece que você não está muito querendo olhar para isso porque você não gostaria de validar isso para o mundo, porque você um pouco entende que validar isso para o mundo seria se colocar num lugar semelhante a um lugar de fracasso, e você não quer ser visto dessa maneira. Então, as suas insatisfações relacionadas ao seu trabalho são coisas que você vem de alguma maneira maquiando ou tentando evitar o contato por conta muito mais do exterior do que do interior. No interior, na verdade, você já sabe. Mas você nem lida com isso, você finge que não, porque você não quer ser visto ou vista dessa maneira. E isso acaba atrapalhando o seu processo de fato ter uma postura para poder melhorar e estabilizar essas práticas de trabalho. Entendeu? Então, o pedido aqui é que você também venha com mais intensidade para esse desejo de habitar terrenos de trabalho mais sólidos para você. E aí, para fazer isso, é muito provavelmente muito necessário que você precise validar uma postura full de quem... tudo bem, você está no meio de um processo, não tem problema, mas você não está 100% satisfeito com o que você com o que você faz, e você está em busca de outras coisas. Porque isso ajuda a gente tanto no campo da comunicação, para você fazer os seus contatos, e para pessoas entenderem que você está buscando outra coisa, poderem, sei lá, te indicar ou te ajudar de alguma maneira, ou lembrarem de você quando aparece um trabalho X ou Y. Você precisa se colocar no mundo um pouco mais dessa forma, validar para você e parar de entender isso como se fosse uma espécie de fracasso, sabe? Não é um fracasso, é um processo. E é um processo natural, e é um processo que, além de tudo, ele é necessário para qualquer pessoa que quer evoluir, né? Quando você precisa melhorar alguma coisa, você precisa entender que do jeito que tá não tá bom, ou até tá ok, mas que não é o ideal e você tá buscando uma coisa melhor. Tudo bem, sabe? Não precisa ficar fingindo que tá ótimo. É um pouco isso. E aqui... Desculpa.
Eu tava com coisa cheia, memória cheia, que tive que apagar uns vídeos pra poder continuar. Vamos lá. Cadê o microfoninho? Tá aqui. Seguinte. Parei lá nessa intensidade que vocês precisavam validar nessa busca de vocês para essa estabilidade. E aí vamos aqui para a segunda linha que eu falei pra cacete, não tava gravando. Que é o seguinte, existe um campo da vida de vocês onde vocês se sentem aprisionados. A primeira palavra que me veio foi amarra, mas não é amarra, é aprisionamento. Um campo onde vocês se sentem de alguma maneira aprisionados. Pode estar relacionado com essa prática de trabalho ou não. E vocês precisam fazer alguns cortes, pode ser mais de uma coisa também, tá? Que tá aí trazendo uma sensação de aprisionamento para vocês e que aí vocês precisam fazer alguns cortes, porque aí falando de uma coisa mais específica, assim, tem algum aspecto de alguma coisa que tá prendendo vocês de alguma maneira e que tá tirando a paz de vocês e que tá tirando o sono. Tem gente que tá até dormindo mal, literalmente mesmo, assim, que tá tirando o sono de vocês. E vocês precisam fazer alguns cortes para conseguir andar, né, caminhar nesse processo aí com mais tranquilidade. Quando eu falo alguns cortes, é bom ressaltar que são ajustes, tá? Às vezes são ajustes na nossa própria postura. Mas algumas mudanças que a gente tem que fazer, deixar algumas coisas de lado, ou cortar alguns aspectos de certa dinâmica, ou dentro do trabalho. Por exemplo, quando a gente fala de fazer corte na área de trabalho, não é para você se demitir, é isso que eu tô querendo dizer. Mas existem pontos aí para serem ajustados, coisa que você está fazendo que você não deveria estar fazendo, ou coisa que você está permitindo, ou está dando abertura que não deveria estar dando, ou, sei lá, se relacionando com uma pessoa num certo campo que não deveria estar se relacionando. Isso não significa que essa pessoa vai sumir da sua vida, significa que aquela relação do jeito que tá, ela vai sofrer uns ajustes aí, às vezes um pouco mais dramáticos, às vezes menos, tá? Mas o importante aqui tinha uma frase que ela tava tão legal sobre essas crenças limitantes, lembrei. Esse isolamento aqui, esse lugar do aprisionamento de vocês, ele está relacionado a um sistema de crenças limitantes que não te serve mais. E aí é que está a necessidade maior do corte, porque você precisa se livrar disso, modificar isso para conseguir dar seguimento e buscar essa estabilidade num campo que te faça mais feliz, que está mais relacionado ao seu desejo, enfim. Então, tá na hora de acabar com esse sistema de crenças limitantes, sistema de crenças limitantes. Crenças limitantes. O sistema limitante, essa foi a dúvida, foi mal. Que vem te aprisionando, tá? Pronto. E tirando aí a sua paz, para você poder ficar vivendo seus processos com mais tranquilidade. Dito isso, voltando lá para esse lugar dos convites, da carta de notícias que iam chegar para você, que podem chegar aí, aqui eu tô lendo como se fosse uma espécie de convite, como se você tivesse duas possibilidades para viver e você precisa escolher entre uma dessas duas, sendo uma, construir algo que aparentemente tem uma estrutura mais sólida e que te gera mais conforto e muito mais segurança, porque você já conhece os materiais dessa construção, você conhece esse lugar aqui muito bem. Só que você também sabe para onde ele te leva, e essa é a carta que está relacionada àquele sistema limitante de crenças que eu falei, tá? Então tenha isso em mente. Se você optar por ficar nesse lugar de mais conforto, mais segurança, tudo bem. Mas existe uma outra possibilidade de construção aqui que ela te traz muito mais liberdade, te coloca em contato com pontos seus que você mesmo, que você é levado a questionar, a fazer mudanças, a entrar em contato com aspectos da sua alteridade, sabe? De um lugar seu que talvez seja mais genuíno, muitas vezes até mais selvagem, mais intenso.
E só que essa construção te gera muito mais insegurança, ela não te proporciona tantas certezas num primeiro momento, e ela te coloca num lugar que é o pior para você, que é de muita vulnerabilidade. Então, aqui existe, né, nessa proposta aqui pra você, existe um lugar que ele é de encantamento e de pavor. E o pavor é muito por isso, porque te tira muito da sua zona de conforto. É a segunda vez que eu uso o termo zona de conforto nessas leituras de janeiro. E aí tem uma coisa tricky aqui, porque eu posso nessas duas propostas, eu posso estar falando de trabalho. E como a gente já falou lá atrás, não só de trabalho, mas de maneira geral, você vem buscando campos de mais estabilidade na sua vida. E aí quando a gente olha para essa busca e olha para essas duas cartas, parece que a escolha mais óbvia é o lugar de mais segurança para você. Porque tem aquela base, aquele cimento, aquela fundação daquela construção. E você está entendendo isso como mais segurança do que esse organismo vivo aqui, que também tem suas raízes, tarará. A diferença... Mais uma vez deu um erro aqui, agora vai. Eu tendo a achar que essa escolha aqui, que traz um pouco mais de insegurança no primeiro momento, te coloca num campo da vulnerabilidade, ela vai te levar lá na frente para uma estabilidade maior, sabe? Mas é com vocês. E aí é porque isso é como se fosse uma coisa entre a cruz e a espada. Fica confuso na cabeça de vocês, porque parece que o truque aqui é isso que vai te tirar dessa zona de conforto, consequentemente fazer os cortes que você precisa fazer para você poder dormir em paz de novo. Acabou. É isso, eu queria detalhar mais, mas eu acabei perdendo uns pedaços de detalhe nesses cortes que o aplicativo fez, porque eu não vi que tinha cortado, falei pra caramba. Mas acho que as coisas acontecem por alguma razão e talvez fosse mesmo para eu não deixar tão mastigado para vocês poderem encaixar isso aí na vida de vocês, tá, escorpianes? Espero que não tenha ficado muito enigmático. É isso, vejo vocês já em fevereiro. Beijo!